9h01, a gente volta com o TV Mar News e já vai ao vivo com o Viderlan Araújo, que está aqui pelas ruas da nossa capital, trazendo informações para a gente. Muito bom dia para você, Viderlan. Bom dia também, Chico Nogueira. Bom dia, Porlane. É Fernando Palmeira aqui, direto do Tabuleiro dos Martins, parte alta da cidade. Estamos aqui na confluência com a avenida, aqui a principal avenida do Tabuleiro dos Martins, a Durval de Góes Monteiro, confluência com as BRs 316, que dá acesso a Satuba, região sul do estado, e BR 104, que dá acesso a Rio Largo, com destino aí à região norte também, e Recife. Nós estamos aqui para mostrar as obras desse importante viaduto que fica exatamente nessa rotatória onde existia um posto e a sede da Polícia Rodoviária Federal. Obra que teve início em 26 de março de 2018, ou seja, já estamos com mais de 2 anos essa obra, infelizmente, andando a passos de tartaruga, tal qual o trânsito, que o Chico também já pode nos mostrar. Nós passamos muito tempo para chegar até aqui, próximo ao viaduto, e o trânsito, devido ao afunilamento que existe graças à obra, está dificultando enormemente o fluxo de trânsito, principalmente para quem sai do centro, Tabuleiro, com destino a essa parte alta da cidade, a BR-316. Aqui dá para ver também, além do engarrafamento, é um túnel, uma obra realmente gigantesca, considerada a maior obra urbana de Maceió, principalmente no setor rodoviário. Dá para a gente ver um túnel. Esse túnel ele passa no subsolo da parte inferior do viaduto. Agora dá para a gente perceber também o quanto ainda falta. Nós não estamos aqui vislumbrando nenhuma máquina trabalhando, apenas alguns operários ali próximo lá ao viaduto, na margem da pista, daquele túnel ali, trabalhando, mas de forma muito lenta. O governador Renan Filho esteve por aqui, viu o andamento das obras e reconhece que na realidade está muito lento. O que seria para ser entregue em junho, mês passado, ou esse mês de julho, dá para a gente perceber o quanto ainda resta para se construir, para se edificar aqui nessa região de Maceió. É, sem sombra de dúvidas, um importante viaduto, uma importante obra, porque tudo que é estrangulamento do trânsito, o fluxo, nesse cruzamento aqui na parte alta da cidade e dá acesso a essas rodovias 316 e 104, é uma das principais rodovias federais do nosso estado, infelizmente, ainda sem uma expectativa de quando essa obra vai, quanto tempo levar. Olha, essa obra está orçada em nada menos do que 77,5 milhões, ou 77 milhões e 500 mil reais. O viaduto que vai embelezar também a malha rodoviária de Maceió, melhorando esse fluxo de trânsito, bastante esperada. Portanto, está aí, tudo bem, pode ser questões do tempo inclusive nublado, já choveu aqui na parte alta da cidade, mas o sol voltou a brilhar. Também se pode imaginar algum problema de recursos, ou mesmo da pandemia, que pode estar atrasando ainda mais essa obra. Aqui, pelo que estou vendo, se não houver uma celeridade no organograma dessa obra, eu acredito que provavelmente só será entregue no final do ano, desse ano de 2020. Enquanto isso, está aqui muita lama, esse túnel que ainda está sendo cavado e muita coisa para se fazer. Nós estamos posicionados exatamente no seio da antiga pista que dava acesso aqui a esse trevo da Polícia Rodoviária Federal. Temos aí já prontos essas alternativas, como estamos vendo, no sentido Rio Largo, e o engarrafamento. Olha, já está com muito tempo que esses carros estão parados por aqui e há muita lentidão. Passamos muito tempo para chegar até essa posição aqui, mas dá para a gente, nas imagens do Chico, ver que praticamente a obra, quem olha assim, a obra está parada, ou quando nada, com os operários no trabalho braçal, dando continuidade à estruturação, principalmente
nessa infraestrutura da obra, esse túnel que vai cruzar no subsolo e a lentidão dessa obra que chama muita atenção. Não há ainda uma previsão por parte do governo do estado. Havia, como já dissemos, a vontade do governador de entregar no mês passado, junho ou julho, essa obra que é executada pelo governo do estado através da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano, a CETRAN. Portanto, esse flagrante que a gente traz do engarrafamento e, acima de tudo, da lentidão de uma obra que com certeza será redentora para todo esse complexo de trânsito aqui nessa parte, que é uma tormenta para quem precisa transitar da Durval de Góes Monteiro para essas duas BR-316 e 104. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do projeto, que está muito lento, do viaduto da Polícia Rodoviária Federal no Tabuleiro dos Martins, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. Orlando Santos, a gente segue com você. Fernandão, muito obrigada pelas suas informações. Desculpa a confusão aí, eu esqueci que o Viderlan Araújo hoje está com as barbas de molho, né, gente? E você volta aí, você vai sim encontrar Viderlan Araújo hoje no canal de esportes a partir das 11h30. Agora a gente vai falar sobre alimentos e convivência nesse momento de pandemia. Como é que fica essa situação dentro das famílias? A gente vai conversar nesse momento com Raquel Cabuz, que é advogada especialista em direito da família, e vai explicar para a gente como é que fica essa situação. Raquel, bom dia para você, tudo bem? A gente está com um probleminha aqui com a conexão com a Raquel, mas aí a gente vai então ver um VT. Vamos ver o VT? Vamos ver o VT, gente? Como é? Vamos ver o VT, então, Acolhe Alagoas, né? Os profissionais da saúde que têm necessitado desse apoio psicológico, pode já contar com ele. A gente vai ver agora no material de Fernando Palmeira. A pandemia do coronavírus tem ceifado vidas valiosas, como todas as vidas. Mas e aqueles que estão no fronte, trabalhando em hospitais, na frente de atendimento, no resgate, aqueles que estão acometidos do Covid-19? Como é que fica essa situação? Muitos também já estão doentes, muitos já perderam a vida aqui em Alagoas e pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Mas aqui em Alagoas, uma preocupação da saúde pública através da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, para com esses heróis, essas heroínas que estão no fronte do combate à pandemia. E vamos falar sobre um projeto importante, um programa, o Acolhe CESAL, de atenção aos servidores do fronte da pandemia. Quem vai falar melhor sobre isso é Nayara Calheiros, ela que é uma das gestoras da saúde e que vem nos falar sobre essa preocupação da saúde pública com os seus profissionais, os servidores públicos. Oi, Fernando, bom dia a todos. Então, a Secretaria de Saúde, ela vem muito preocupada, né, em acolher esse servidor, em dar esse suporte. Então, o Acolhe CESAL é voltado aos nossos servidores da saúde, e ele está estruturado em 3 eixos. O eixo clínico, que foi lançado em maio, o eixo psicológico, que foi lançado agora, dia 2 de julho, e o eixo educacional, que é onde a gente está com o suporte para toda a parte educacional desse servidor, tanto de prevenção como de suporte. E no eixo psicológico, nesse suporte emocional, a gente está lá no programa Alô Saúde Mental, e dentro do Alô Saúde Mental existe um nicho voltado ao servidor, um script específico para esse servidor da saúde. Tá? E o servidor pode ter acesso pelo 3315 1532 ou pelo próprio site, onde ele vai ser atendido pela JAC. E nesse processo a gente lançou ele dia 2 e de lá para cá a gente teve 56 atendimentos voltados ao servidor, né, onde as sintomatologias maiores são ansiedade, medo e tristeza. E 24 deles a gente está em acompanhamento dentro do programa. Então é uma preocupação constante dentro da Secretaria de Saúde em estar atendendo aos nossos servidores. Nayara Calheiros, psicóloga, coordenadora de gestão da saúde e segurança de servidores da CESAL. O Acolhe CESAL está aí e vai possibilitar, como já está possibilitando, esse apoio psicológico a esses profissionais. Mas como é que estamos em termos de números? Quantos estão acometidos?
quantos, infelizmente, não estão com condições sequer de continuar nessa batalha aí? Veja, os nossos servidores, a gente faz um acompanhamento clínico. Dentro das nossas unidades, algumas nós temos o núcleo de saúde ocupacional e outras eles são atendidos no própria gestão de pessoas pelo NAS. E a gente, no momento que um servidor ele se afasta como suspeita, a gente começa todo o monitoramento dele e acolhimento nesse sentido, com os nossos médicos do trabalho e enfermeiros. Como é que se dá no dia a dia o acompanhamento, esse tratamento, essas mensagens, enfim, esse apoio psicológico? Sim. No eixo clínico, no momento que esse servidor adentra a saúde ocupacional, com o seu atestado médico ou com a sua queixa, relatando algumas sintomatologias, então a gente já faz esse acolhimento. A médica que é responsável pela unidade, seja ela no núcleo, que é o NAS, que fica dentro da gestão de pessoas, ou dentro das nossas unidades, nos nossos núcleos de saúde ocupacional, ela começa a monitorar esse servidor. Então ele vai receber tanto mensagens de WhatsApp como ligações. E a gente vai monitorando as sintomatologias e dependendo da gravidade, que graças a Deus a gente não está tendo um número expressivo, claro que todos são importantes, e a gente está dentro desse contexto sinalizando quando a gente deve procurar um atendimento ou quando a gente deve tratar de forma diferenciada. O mundo inteiro aplaude, presta homenagem a esses bravos profissionais da área de saúde, principalmente aqueles que estão no front, no contato direto com o paciente e tendo essa sobrecarga de estresse, de preocupação, enfim, tudo isso que nós estamos acompanhando. Parabéns à Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, por essa iniciativa de valorizar e de cuidar bem desses que estão cuidando também muito bem daqueles que infelizmente estão acometidos pela pandemia aí do coronavírus. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, olha só, essa situação de pandemia trouxe adaptações para todos os setores, inclusive para as estruturas familiares também. Como é que fica a questão da guarda dos filhos, a convivência com os filhos e a questão da pensão alimentícia também durante esse momento? A gente conversa agora com Raquel Cabuz, ela que é advogada e especialista em direito da família. Raquel, muito bom dia para você. Mais uma vez, uma satisfação muito grande para a gente receber você aqui no nosso TV Mar News, ainda que seja via Skype. A satisfação é toda minha, Borrane. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou à disposição de vocês. Raquel, então vamos logo iniciar assim. Perdi o emprego durante essa pandemia, posso deixar de pagar a pensão? Olha, poder deixar de pagar, não é ideal. O que acontece? Eu costumo até dizer, às vezes você tem uma situação muito miserável mesmo, mas se você tiver uma hóstia, você vai dividir essa hóstia com seus filhos, certo? Você deve dividir essa hóstia com seus filhos, principalmente porque o dever alimentar, ele decorre do fato dos filhos, da criança e do adolescente ainda não terem a maioridade. Até antes de 18 anos, a gente chama de dever alimentar. Após os 18 anos, a gente chama de obrigação alimentar, certo? Então, na questão, quando ainda é criança e adolescente, isso é muito sério. É muito importante. Essa criança precisa desses alimentos lato sensu, certo? Não só comida, estudo, vestuário, remédio, para sobreviver. Então, não é o fato de você estar desempregado, claro que isso influencia, que vai lhe abonar por total de você pagar esses alimentos. Claro que a gente vai ter que analisar essa situação com muita parcimônia, com um olhar bem aguçado e ver, naquele momento, o que é que essa pessoa vai poder prestar e não simplesmente deixar de oferecer alimentos, qualquer tipo de alimentos à criança e ao adolescente. Tem que procurar ver uma forma de contribuir. Raquel, como é que fica a situação dos pais que provêm alimentos aos filhos, né?
em que eles são, que são trabalhadores informais, né? Não tem a comprovação de seu trabalho. Muitos deles, inclusive, se utilizam dessa desculpa para dizer que não podem pagar a pensão, que não têm condições de pagar a pensão, mas a mãe, muitas vezes, por trás, consegue perceber que ele leva uma vida tranquila, que ele se alimenta bem, enfim. Como é que a gente pode gerir diante disso? Essa questão ela é muito corriqueira na questão de profissionais liberais, pessoas que são autônomas, né? Porque eu fico muito triste, sabe, Paulane, quanto a isso, porque eu sou daquela de, eu tenho filho, eu tenho que exercer uma paternidade ou uma maternidade responsável. Eu tenho que saber separar o fim daquele relacionamento que eu tive com a mãe dos meus filhos, ou até não tive, foi um filho que eu tive com ela, da minha relação com o meu filho, da parentalidade. Eu tenho que separar da questão da minha relação ou de conjugal ou de união estável, seja lá qualquer arranjo familiar que eu tenha com a mãe dos meus filhos. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pais utilizando desse ardil para não fornecerem alimentos aos filhos. E aí nós temos no direito de família a chamada teoria da aparência, onde você vê que a pessoa diz que não recebe tanto, até apresenta muitas vezes uma carteira de trabalho com um salário mínimo, ínfimo e várias despesas que ele tem, problemas de saúde e tudo, e por trás você tem o quê? Nas mídias sociais, nas redes sociais, aquela pessoa aparentando uma vida nababesca, muitas vezes nababesca, porque você chega a observar situações que lhe saltam aos olhos. Então você busca o seu advogado vai buscar meios legais para comprovar através da teoria da aparência que aquilo ali não condiz com a realidade. Agora, isso me dá uma profunda tristeza, entendeu? Porque eu entendo que a partir do momento que você resolve ter um filho, você deve exercer a paternidade e a maternidade responsável. Você deve garantir àquele filho um crescimento sadio, um crescimento com acesso, pelo menos, às coisas básicas da vida que um ser humano deve ter. Raquel, e quando o problema está na convivência com esses filhos, né? Quando o pai ele se exime dessa responsabilidade, dessa presença que ele deveria ter e não tem? Isso também é outra coisa que me causa muita tristeza, né? E que a gente vive isso muitas vezes de uma forma até muito mais constante do que eu queria. A gente o filho depois pode entrar, inclusive, com um abandono afetivo. Agora, cobrar afeto é complicado, né? Você pode entrar até com a indenização por um abandono afetivo do pai. Agora, é muito triste você ver que um pai não consegue ter afeto por um filho, certo? Querer conviver com aquele filho, ele ser instado a conviver com aquele filho sob pena de que, se eu não vier conviver com meu filho, ele pode amanhã ou depois ingressar com uma ação por abandono afetivo e eu ser penalizado, eu vou ter que pagar algo por eu ter abandonado. Então, isso me causa uma tristeza muito grande, porque é mais uma vez o que eu volto a dizer: preparar as pessoas para o exercício de uma paternidade e de uma maternidade responsável. Você vai ter o filho porque você desejou naquele momento ter o filho. Então, é natural, né, que você desenvolva um afeto por esse seu filho, né? Você queira o proteger, queira que ele cresça com a melhor formação possível do mundo. Eu não digo nem material, Paulane, eu digo afetiva. Afeto é tudo. O amor é tudo na formação de um ser humano. Tudo parte do amor, certo? Como tudo também pode dar errado quando a pessoa não recebe do pai, não recebe da mãe a afetividade que deveria receber. Raquel, e os pais que de repente nesse período de quarentena estão também durante esse mesmo período de pandemia sem pegar os filhos, alegando o isolamento social, ele perde algum direito? Não, veja bem, Paulane, às vezes, realmente, a gente tem que restringir a convivência em determinados casos. Eu costumo dizer que o direito de família ele não é engessado, porque muitas vezes as pessoas chegam assim, no caso tal foi decidido dessa forma, no caso do meu amigo daquela outra forma, vira para você, advogada, aí você diz, peraí, o direito de família não é engessado.
Nós temos várias situações que ocorrem. No caso de seu amigo, eu preciso saber como foi o caso do seu amigo. O caso do seu amigo necessariamente não é a mesma coisa que o seu, não tem os mesmos pontos específicos dos seus. Imagine que você pode ter de repente um casal onde uma pessoa seja advogada como eu estou com meus filhos, eu sou advogada, e o meu ex-marido, vamos imaginar que ele seja uma pessoa que esteja na linha de frente, atuando diretamente com os pacientes que estão com Covid. O que reclama o bom senso? Se eu convivo, por exemplo, além de os meus filhos conviverem, eu tenho a guarda física, eles moram comigo, a residência base deles é comigo. Mas também comigo moram pessoas idosas ou pessoas que tenham outras comorbidades, certo? Então, será que seria ideal esse deslocamento constante dessas crianças? Primeiro, preservar a saúde daquelas pessoas que estão morando conosco, os idosos. Segundo, se a própria Organização Mundial de Saúde determina que em determinado local, que a gente vê que vai variando a depender dos locais, é necessário um isolamento social. E terceiro, pela própria também integridade, a saúde física da criança. Então, nós temos que analisar cada caso em específico. Eu não posso chegar e engessar o direito de família. Eu, Raquel, jamais vou engessar o direito de família, porque cada caso vai demandar de mim uma análise especial, específica, a depender dos detalhes daquele caso, pontualmente falando. Sempre prezando pelo bom senso, não é isso? Sim, sempre. Raquel, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar, espero que da próxima vez aqui no nosso estúdio, tá bom? Se Deus quiser, meu Senhor do Bom Fim, como eu sempre digo. Muito obrigada a vocês, Polane. Um bom dia. Bom dia para você, um abraço. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.